nós vamos começar a fazer a ganache. O que a gente vai precisar para começar a fazer essa ganache? Chocolate, e aqui eu estou usando Harold, tá? Meio amargo da Top, e o chantilly, tá bom? Lu, você já usou outra marca de chantilly para fazer? Não. Essa aqui foi minha descoberta lá 2 anos atrás, e porque era a única que eu tinha dentro de casa e me faltava creme de leite. E aí eu falei, bom, já fiz brigadeiro com chantilly, vou testar com chantilly, deu super certo, e eu comecei a fazer minha ganache com chantilly, porque a textura do meu ganache ficou muito melhor. Então, qual é a proporção que a gente usa de chocolate e de chantilly? É igual para creme de leite, tá? Se você quiser fazer com creme de leite, se você quiser fazer com creme culinário, se você quiser fazer com chantilly, tanto faz, a proporção é a mesma. 5 partes de chocolate, 1 parte de creme de leite ou de chantilly ou de creme culinário. Por exemplo, 500 gramas de chocolate, quanto que você vai colocar de chantilly? Divide por 5. 100 gramas você coloca de chantilly. 300 gramas de chocolate, divide por 5, 60 gramas de chantilly. Ou de creme de leite, ou de creme culinário, ou de qualquer outro creme, tá? Esse aqui. Lu, posso fazer com água? Pode. Aí eu passo 10 para 1. 500 gramas, só 50 gramas de água. 1 quilo de chocolate, 100 gramas de água. Beleza? Anotado? Fechou? Creme de leite, chantilly, creme culinário, divido por 5, com água divido por 10. Ah, eu quero fazer com manteiga, porque eu ouvi todo mundo falando com manteiga. Divide por 3, mas aí o processo é outro e ir para outra aula, talvez lá dentro da comunidade. Tá? Material que a gente vai precisar, vou colocar para derreter. Material que a gente vai precisar. Um nívelzinho de construção, tá? Pra gente saber se o nível do bolo tá certo. Então ele vai tirar o nível tanto da mesa, quanto do prato que eu estou usando, do chão da casa e todo o resto, ok? 2 scraper. Então eu preciso de 2 scraper. Pode ser um? Pode. Porque aí você vai usar um scraper e uma espátula para você ver o nível. Tá bom? Só para você nivelar o seu bolo para ver se ele está retinho. Eu gosto de usar 2 porque eu uso água quente. Então ficam os 2 aqui na água quente o tempo todo. Eu uso um, pego o outro, uso um, pego o outro. Tá? Então por isso eu gosto de usar 2 scraper. Tá bom? E eu preciso também de 2 disquinhos de isopor. Então eu tenho 2 disquinhos do mesmo tamanho, cortados com disco de polietileno. Então eu tenho um disco de polietileno, que é esse aqui, que está no meu bolo. Esse disco ele tem 15,5. Eu cortei ele com um bisturi, 2 isopor, tá? Então os meus discos de isopor têm 15,5. 5 milímetros a mais do tamanho do meu bolo. Se o meu bolo aqui tem 15, 15,5, tá? E agora vamos derreter o chocolate. Eu vou colocar 1 minuto direto no micro-ondas. Coloco primeiro 1 minuto direto. Depois, se ele não derreteu todo, eu coloco mais 30 segundos, ok? Preciso aquecer o chantilly? Não. Se tiver na temperatura ambiente, não precisa. Se tiver frio, sim, tá? Ah, tem que bater o chantilly? Não, é só o líquido que você precisa. Ó, ficou 1 minuto e ele não derreteu totalmente. Lu, pelo amor de Deus, aonde você arrumou essa sacolinha? Loja de embalagem, tá? Na confeitaria também tem. Eu vou colocar 30 segundos agora. E vou te explicar sobre a sacolinha. Loja de confeitaria tem, só que tem umas que são mais fininhas do que as outras. Então eu costumo comprar em lojas, casas de embalagem mesmo, tá? E aquela sacola que é vendida ao quilo, o pacote dela é ao quilo. É assim, ó, esses pacotão assim. Aí aqui ela não tem nenhum nome, só fala que é saco, se você quiser pegar aqui na câmera, ó, saco plástico PEBD. Que é um polipropileno de alguma coisa, de algum material. O tamanho dele, 25 por 35, tá? Esse é o tamanho que eu gosto de usar, tá? Eu gosto de trabalhar com esse tamanho. Não muito grande e nem muito pequeno para me atrapalhar. Então eu consigo fazer até 1 quilo de chocolate aqui tranquilo. Ainda tem uns pedacinhos de chocolate. Vou colocar aqui mais
Vou colocar mais 20 segundos só para terminar de quebrar esses pedacinhos de chocolate que tem aqui. Não sei se você já usa saquinho de chocolate, ou se você faz direto na vasilha, mas é uma mão na roda, porque depois que acaba, você só tira, põe numa sacolinha nova, congela e pronto. Lu, congelei a ganache, o que eu faço agora com ela? Você vai colocá-la no micro-ondas direto. Tirou da geladeira direto para o micro-ondas. E aí você vai aquecendo ele de minuto em minuto. Ó, agora sim, todo derretidinho. Vou pegar a minha balança. Vou descobrir quanto eu tenho aqui de chocolate. 523 dividido por 5, 105, né? Mais ou menos. 105 gramas. 520. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 105 não, vou colocar 100 gramas só, tá? Pronto. Não precisa aquecer o chantilly porque eu disse já na parte anterior, está na temperatura ambiente. Se ele estivesse na geladeira, sim, eu aqueceria. E aqui, ó, eu vou sempre abrir no meu saquinho para sair o ar, tá? Ele não está totalmente fechado não, ele está meio abertinho. Misturo todo o meu chocolate, todo o meu ganache, prontinho. Levo tudo para uma ponta só, que eu vou usar ele como saco de confeitar. Ó. Pronto. Agora vamos começar a trabalhar. Mão na massa. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou plastificar o meu disco, tá? Um só, não precisa dos dois. Eu já fiz também, e de vez em quando eu continuo fazendo sem plastificar. Eu simplesmente tiro, deixo ele no freezer depois que eu ganacheio o bolo, deixo ele no freezer, e aí, quando eu tirar ele do freezer, pelo menos 1 hora mais ou menos lá dentro do freezer, o disquinho de isopor já solta sozinho, nem precisa forçar, tá bom? Como que a gente não tem muito tempo, então eu vou plastificar que facilita um pouco a minha vida, tá? Então, ó, o plástico filme, a partezinha para trás e a parte da frente retinha. O outro vai para o cliente, não precisa, tá? Então vamos começar a trabalhar. O que eu preciso aqui? Ganache. Então vou colocar bastante aqui em cima, no topo. Espátula, a minha espátula reta, tá? Por quê? Porque ela vai me ajudar depois na hora de arrumar o meu disco. Ó, coloca o ganache aqui, dá uma ligeira pressionada. Tampa com o seu disco e vira. Segura aqui, ó. Você tem esse apoio. Não queira fazer assim. Isso aqui na hora que você virar vai dar uma confusão desgraçada. É melhor você segura aqui e vira, ó. Tá? Então não tem confusão. Porque você acaba perdendo equilíbrio, a mão acaba escorregando, dá uma treta. Então simplifica. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a espatular essa basezinha aqui, ó. Por isso que eu falei da espátula reta, tá vendo? A espátula, ela limpa o meu disco de isopor. Eu preciso dela para isso. Se ela fosse curvada, ela iria me atrapalhar, ela iria pegar no bolo. E eu não quero encostar no bolo. Espátula reta, ela só tá fazendo o quê? Ó, limpando o disco. Ó. Nossa, Lu, mas um bolo de 30 centímetros, você vai fazer como? Vai virar de cabeça para baixo? Sim, do mesmo jeito. De 30, só o de 35 que eu não faço assim. Mas o de 30 eu faço, de 25 eu faço, de 20 eu faço, todos eu viro de cabeça para baixo, tá? Vou pegar o outro disquinho, vou colocar um pouquinho de chocolate aqui em cima e vou colar esse aqui. E agora entra quem? O nível, ó. Nível,
Eu olho ele, tá vendo que ele tá meio tortinho? Ou seja, ele tá mais pro canto. Eu vou seguir esse nível aqui na hora de colocar no bolo, ó. Tá torto. Vou abaixar, agora sim, ó, ele tá no mesmo nível da mesa, tá? Pra mim ele tá certinho. Vamos confirmar? Os dois scrapper, e aí eu fecho aqui, ó. Tá retinho, tá vendo? E eu tenho espaço. Vou virar pra você, aqui, ó. Eu tenho espaço pra fazer a ganache. Ó, vou colocar uma espátula aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Eu tenho espaço. Sim? Pra ele ganachear. Tá? Para poder colocar ganache aqui. Vamos virar ele aqui e ver do lado de cá. Mesma coisa, ó. Beleza? O nível eu já posso guardar, porque eu não vou usar mais. E agora vamos começar a colocar o chocolate. Achando que ela tá inclinada. Aqui. É porque o isopor tá inclinado. O isopor tá assim, ó. Depois, na hora que eu virar de cabeça para baixo, ele conserta. Eu vou começar a colocar chocolate de cima, ó. Aqui dentro, onde eu quero que ele equilibre. Ó, vou colocar, encher. E aí agora eu vou pegar e vou começar, ó, espalhar esse chocolate que tá aqui, ó. Espalho ele escondendo o bolo. Ó, esse bolo tem 15 de diâmetro por 12 de altura, tá? Escondo todo o bolo. Venho com o scraper e vou dar uma espatulada nele. E colocar mais ganache. Vou colocar minha ganache no micro-ondas para aquecer um pouquinho, tá? Já tá firme. Ó, eu vou começar a tampar os buraquinhos que o scraper me mostrou que tem, tá? Então, vou colocando ganache aqui, nesses pedacinhos. Se você perceber que o bolo precisa de geladeira, você leva ele para a geladeira um pouquinho. 10 minutinhos de geladeira já dá uma estruturada para você continuar ganacheando, tá? Pronto. Agora eu vou com o scraper. Ó, scraper, água aquecida, passa e vai tampando o buraco com o próprio ganache que já está na espátula. Ó, o próprio ganache que já está aqui, eu já vou tampando os buracos. Espátula e tampa. Espátula, tampa. E já estamos finalizando. Ó, ele tem uns buraquinhos aqui ainda. Eu vou colocar ele 5 minutinhos de geladeira, para depois que essa parte estiver durinha, esse buraquinho que tiver aqui, porque ele ainda tá molinho, tiver durinho, a gente passar a segunda camada, tá bom? Prontinho. Então, deixei ele 5 minutinhos na geladeira. E aí agora, a gente vai passar só aonde precisa, que tem uns ligeiros buraquinhos assim, que o scraper não pegou. É onde eu vou passar para finalizar com o scraper, tá? Pronto. Agora ele já tampa o buraco todo de uma vez só.
Lembrando sempre, quando você for passar, lembra sempre de limpar o disco de isopor, tanto de baixo quanto de cima, tá? Por quê? Porque aí você sabe que o bolo está no nível certinho, não tá nem mais gordinho de um lado, nem magrinho do outro, tá todo certinho, ok? Agora nós vamos cobrir ele com a pasta americana. Vou tirar ele daqui e virar ele para ver como é que ele ficou em cima, para ver se tem que acertar alguma coisa. O ideal, quando você estiver fazendo aí na sua casa, deixa descansar um pouquinho. Pelo menos uns 10 minutinhos no prato, tá? Ó, tava na água quente a minha espátula, eu vou soltar o bolo daqui, pronto. Vou virar na minha mão. Tirar desse prato que está sujo, colocar aqui na mesa. Ó, vou tirar o plástico, tiro o isopor e em cima já está pronto. Prontinho. E agora nós vamos arrumar a bagunça para cobrir, tá? A torre de Pisa, assenta. Ó em cima dele aqui, ó. Retinho, lisinho, por causa do plástico.